Fala, fala, você estudante curioso! Eu sou o professor Rodrigo e hoje nosso assunto será matemática. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês em algum momento assistindo a um filme, viu de repente mostrando numa placa lá na cena, tal cidade a tantas milhas de distância e ficou meio perdido sem saber se aquela cidade ou aquele lugar apontando era perto ou longe? Galera, nós temos essas dúvidas na verdade porque alguns países, ao contrário do Brasil, não utilizam quilômetros, por exemplo, para poder marcar ou poder indicar distância, mas sim milhas. Meu povo, estou falando a respeito de milhas, mas existem N tipos de medida que diferem um pouco da maneira com que nós trabalhamos aqui no Brasil, como por exemplo, polegadas, graus Fahrenheit ou de repente pés de altura. E aí, já parou para pensar a respeito de quanto que será que são essas medidas? Então, justamente por isso, no vídeo de hoje nós traremos aqui uma pessoa mega especial justamente para poder falar a respeito dessas unidades de conversão, de forma que você não tenha mais dúvidas em saber a quantidade exata que elas querem indicar. Ele já esteve aqui presente conosco, não tem ninguém melhor para poder falar sobre cálculo que justamente ele. Educálculo? Ora, olá a todos! Cá estou eu novamente, porém agora para poder falar a respeito de unidades de medidas com vocês. As milhas. Quando falamos a respeito de medir distâncias, é mais comum que utilizemos os quilômetros ou metros. Afinal de contas, eles trabalham com uma situação muito mais padronizadas, ou seja, números inteiros, estou correto? Afinal de contas, veja que simples. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Não precisa nem quebrar muita cabeça para poder converter. Já quando falamos a respeito de uma milha, estamos falando na verdade a respeito de 0,62 quilômetros. Ou seja, para você poder descobrir quanto que equivale, basta multiplicar o valor. Veja só o exemplo. Suponhamos que queiramos saber quantas milhas equivalem 2 quilômetros. Veja só o cálculo. 2 vezes 0,62 é igual a 1,24 milhas. Olha que simples. Os pés de altura ou feet do inglês é muito utilizado para poder mensurar distâncias em relação à altura que estão os aviões. Então, é muito utilizado pela aviação. Para poder converter pés em metros, por exemplo, é muito simples, muito parecido com o esquema que é a respeito de milhas. Basta você multiplicar por 3,28. Veja só o exemplo. Quantos pés que dariam 2 metros de altura? Veja o cálculo. 2 vezes 3,28 é igual a 6,56 pés. Veja que fácil. Polegadas. Quando você compra um monitor ou de repente uma televisão nova que você fica todo empolgadinho com ela, você busca qual informação principalmente? O tamanho. E o tamanho é justamente medido através das polegadas. Mas e aí? Quanto será que mede esse tamanho em si ou convertido, por exemplo, para centímetros? A verdade é que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Polegadas, também conhecida como inches, da língua inglesa. Veja só o exemplo. Suponhamos que queiramos saber quanto vale 2 polegadas em centímetros. Basta multiplicar 2 vezes 2,54, sendo o total 5,8 centímetros. Olha que simples. Já que estamos falando sobre televisão, é importante saber que caso você faça essa conversão, na verdade, a tela ela é medida no formato diagonal e não vertical ou horizontal. Pegou a ideia? Graus Fahrenheit. Se você for para os Estados Unidos ou Inglaterra algum dia da sua vida e olhar para um termômetro que fica na rua, muito possivelmente você vai se assustar achando que está pegando fogo. Afinal de contas, eles utilizam para medir temperatura, não graus Celsius, como nós fazemos aqui no Brasil. Eles utilizam graus Fahrenheit.
A conversão também é muito simples. Basta eu multiplicar os graus Celsius por 1,8 e somar 32 ao resultado. Veja só o exemplo. Suponhamos que queiramos saber quanto que vale em Fahrenheit 20 graus Celsius. Veja só a conta. 20 vezes 1,8 mais 32. Bem, sabemos que é necessário resolver primeiro a multiplicação. Então, 20 vezes 1,8 será igual a 36. Vamos somar a 32. 36 mais 32 é igual a 68 graus Fahrenheit. Viu como é fácil? E aí, compreendeu essas dicas? Veja só que informação mega importante. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que estão em fase de pré-vestibular. Afinal de contas, é muito cobrado nesses exames. Compartilha e até a próxima!